Olá, mais uma vez obrigado pela sua companhia, obrigado por estar nessa série conosco aí. Hoje nós estamos na quarta e última lição da série Multiplicando Discípulos e hoje nós vamos falar sobre as feridas do discipulador. Nosso texto é Malaquias 4, 5 e 6, que diz assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e castigue a terra com maldição. Essa série tem impactado muito as nossas vidas, ela tem falado tanto ao nosso coração sobre o nosso chamado para o cuidado do discipulado, ser discípulo e ao mesmo tempo discipulador. Eu quero falar hoje sobre duas palavras que elas são antagônicas, é separação e reconciliação. A separação é aquela palavra que nos mostra, nos ensina sobre aquilo que nos afasta das pessoas, que quebra relacionamentos, amputa sonhos e, com toda certeza, Satanás é o grande patrocinador da separação. Reconciliação aproxima as pessoas, restaura relacionamento, ressuscita sonhos e Deus é o grande idealizador desta reconciliação. O que é interessante é que toda a história de afastamento e busca de reconciliação começa lá no início, lá no começo, com Adão. Satanás conseguiu semear no coração de Adão a semente da separação. Isso ele fez seduzindo o homem e a mulher a querer serem como Deus, ou ser os seus próprios Deus, ser o dono dos seus próprios destinos. Então, naquele momento houve de fato essa ruptura, essa separação. Paulo, ele escreve em 2 Timóteo 3,3, quando ele está descrevendo os tempos do fim, entre várias características que ele diz acerca desses tempos, ele afirma que os homens serão sem amor pela família e irreconciliáveis. A profecia de Malaquias, que nós acabamos de ler, fala da reconciliação que precisa haver entre pais e filhos, entre filhos e pais, e só há um jeito de estabelecer a bênção e escapar da maldição. É a conversão entre pais e filhos e pais. A gente fala muito sobre conversão a Deus, mas aqui é uma conversão de coração. Pais e filhos, filhos e pais. E a gente fala isso dentro de um contexto não só familiar, mas também da família espiritual, a família de Deus. Muitas são as razões de afastamento, de separação de pais e filhos. E você sabe que todas elas, que nessa disputa, ambos se ferem, e isso acaba por levantar muros de separação, paredes que cria ruptura entre pais e filhos. E o que afasta pais e filhos? Quais são as feridas causadas pelos pais ou pelos discipuladores, né? Aplicando aqui a nossa realidade, nossa linguagem espiritual. Uma delas é o abandono. Abandono revelado na falta de tempo, falta de afeto, pais que deixam seus filhos entregues à própria sorte. E existe o abandono físico, mas também existe o abandono emocional. Ambos são destruidores. Ambos acabam corroendo corações e trazendo dores e feridas aos corações dos filhos. Muitos pais valorizam tanto o ter, né, a carreira, lazer, futebol, televisão, que não tem tempo para poder gastar tempo com relacionamento entre pais e filhos, e isso acaba corroendo a relação. A outra situação que causa feridas é abuso. São aqueles pais autoritários, dominadores, pais que manipulam os filhos o tempo todo. E sabe, existem muitas pessoas feridas por causa de abuso de autoridade. E isso falando, muitas vezes, por parte da própria igreja. Líderes que usam a sua posição para ferir membros, para ferir discípulos.
Muitas pessoas, por conta disso aí, estão decepcionadas com liderança, com instituição. E a Bíblia diz que este abuso, ele provoca no coração dos filhos ira e vai desembocar em rebeldia. Uma outra palavra que causa essa ferida aos filhos é a avareza. Sabe, pais que não investem na vida dos seus filhos. Não porque não têm, não porque não podem, mas é porque não é prioridade. Investe em tantas outras coisas, mas não investe neles. E é papel dos pais investirem em seus filhos, lógico, dentro das suas possibilidades, para que eles possam galgar lugares onde talvez os pais não puderam chegar. E quais são as feridas causadas pelos filhos ou pelos discípulos? Uma delas é a rejeição. A rejeição que se revela na desonra, na falta de amor. Às vezes, sentindo própria vergonha dos próprios pais. A Bíblia ordena honrar pai e mãe, e quando a pessoa sente vergonha da posição, da escolaridade, da cor da pele, enfim, ou por algum defeito que tem, qualquer que seja, isso acaba ferindo a liderança. E eu conheço tantas lideranças que não conseguiram suportar isso e jogaram a toalha e desistiram de vez da paternidade espiritual, de ser líder. Outra coisa é a rebeldia, outra forma que filhos ferem os pais. Na rebeldia, não obedecendo, não honrando, aquela rebeldia que ela pode ser naturalmente externa, quando diz não, mas também interna. Em Romanos fala acerca do coração de Deus quanto à rebeldia do povo. Diz assim, mas a respeito de Israel, ele diz o tempo todo, estendi a mão a um povo rebelde e desobediente. Em outras palavras, nós lemos povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. E diz, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. E a outra coisa que fere pais e líderes e pais espirituais é a ingratidão. A ingratidão é a qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido. Nem reconhece sequer a ajuda que lhe foi concedida. A ingratidão, ela fecha o coração. A ingratidão torna o coração da pessoa amarga e muitas vezes disposta a não mais fazer nada por aquela pessoa pelo fato de ter recebido aquele momento de dar as costas para ele quando mais talvez ele precisava. Satanás, ele quer nos manter no terreno das feridas, pois ele sabe que este é o território da maldição. Chega de ficar lambendo as feridas. Nós estamos vivendo um tempo de cura entre pais e filhos, filhos e pais, para que a reconciliação aconteça e a bênção do Senhor se torne algo real na igreja, nas famílias. É isso que nós desejamos, é isso que nós temos buscado nesses dias que debruçamos sobre este tema tão importante que é multiplicando discípulos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E como eu sempre digo, se Deus falou ao seu coração, não esqueça, faça 3 coisas. Primeiro, celebre. Segundo, obedeça. E terceiro, compartilhe. Existe alguém precisando ouvir esta palavra. Deus te abençoe.